Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham uma excelente semana, que esses dias sejam agradáveis para vocês, né? E eu acho que eu tô vendo uma luz no final do túnel, acredito que a gente já não vai demorar mais tanto tempo pra gente voltar, né? Mas não vamos esquecer de cada um fazer a sua parte. Gente, quem pode, fique em casa, por favor, né? E é um trabalho de conscientização e a gente acaba tendo que contar uns com os outros. E eu torço sinceramente para que a gente vença essa fase tão complicada o mais rápido possível. Beleza, gente? Bom, a gente ainda tá na apostila 3, eu pretendo terminar ela essa semana ainda. Se não for possível terminar essa semana, na semana seguinte, no máximo, terça-feira a gente consegue encerrar ela, tá bom? Vamos falar sobre equação polinomial do segundo grau. Na verdade, isso aqui não é uma novidade, vocês já conhecem equação do segundo grau, que é aquela historinha do ax ao quadrado mais bx mais c, né? E vocês viram essa matéria no passado, no nono ano, é uma revisão, e aí a gente vai para a função do segundo grau, tá? Então, o A, o B e o C fazem o papel dos coeficientes, tá? E os coeficientes nada mais são do que as letras que acompanham o X, ou a incógnita principal do caso, e no caso, o C vai ser sempre o termo independente, tá? Então, ele ganha esse nome aí de termo independente. Toda vez que eu estiver falando do termo independente, eu estou falando do coeficiente C, que é a letra sozinha, por isso que tem o nome de independente. Tá? Seguindo aqui. Como que a gente resolve uma equação do segundo grau? Primeiro, vocês precisam se lembrar que a gente tem dois tipos de equação do segundo grau. São as completas e as incompletas. Primeiro, eu vou falar das incompletas com vocês. As equações do segundo grau, lembra? Eu disse que elas podem ter até 3 coeficientes. O A, o B e o C. Tá? O A tem que ter, porque o A é o que acompanha o x ao quadrado. Uma equação do segundo grau só é efetivamente do segundo grau se ela tem o coeficiente, o grau 2 como sendo o maior grau do x, tá? Então, aqui eu tenho, ó, grau no caso, o expoente, tá? Então, eu tenho aqui, então, ax mais bx igual a 0. Então, nesse caso aqui, eu tenho o A e tenho o B. É uma equação incompleta, porque eu não tenho C. Então, para eu resolver isso aqui, normalmente a gente usa aquela regra dos parênteses, lembra? Que você coloca o x do lado de fora em evidência e aí coloca aqui dentro do parêntese. Então, normalmente a gente usa o método do x do lado de fora e aí dentro do parêntese a gente faz aquele método da evidência. Igual a 0, e normalmente você vai achar x igual a 0 e x igual a alguma outra coisa. Beleza. Segunda situação que pode aparecer, x ao quadrado mais c igual a 0. Nessa circunstância, a gente costuma usar aquela situação da raiz quadrada para poder achar o resultado de x, tá? Também pode aparecer ax ao quadrado igual a 0. E aí, nessa circunstância aqui, x vai ser sempre igual a 0. Também tem um outro caso aqui que eu não coloquei, vou colocar aqui embaixo. Que pode ser, deixa eu ver, ax, bx. Não, são só esses 3 jeitos aqui mesmo. Só isso. Porque o A tem que estar presente nos 3, tá? Não podemos esquecer disso. Se não tem A, então não vai ter x ao quadrado. Se não tem x ao quadrado, não é uma equação do segundo grau. Tá? Deixa eu só lembrar uma coisinha a vocês aqui, deixa eu pegar outra folha. Quando a gente resolve uma equação de segundo grau, a gente tem 2 resultados, ou seja, x vai ser igual a alguma coisa, porque, lembra, segundo grau, 2 resultados.
e x igual a outra coisa. Normalmente a gente usa x' e x duas linhas, tá? Em algumas situações a gente pode usar x1 igual a alguma coisa e x2 igual a alguma coisa. Isso aqui vocês já sabem, é só mesmo para refrescar a memória, tá bom? Equação do segundo grau completa. Quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau completa, a gente fala sempre da fórmula de Bhaskara. E atenção, a fórmula de Bhaskara, ela pode ser usada tanto para resolver as equações incompletas, que são nesse modelo aqui, quanto as completas, que tem efetivamente o ax2 mais bx mais c igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau completa, que ela tem o a, o b e o c. Então, eu posso usar fórmula de Bhaskara para resolver tanto a completa quanto a incompleta. Ah, professora, mas se não tem o C, por exemplo, como é que eu vou fazer na fórmula? Simples, se não tem C, você vai substituir o C, o coeficiente C, por zero. Se não existe, a gente usa o número nulo. Qual é o nosso número nulo? O zero, tá bom? Então, fórmula de Bhaskara. Menos B é mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC. Lembrando, esse A, esse C e esse B são os números que eu vou tirar daqui, tá? Por exemplo, se eu tiver uma equação que seja 3x2 mais 5x mais 8 igual a zero. Quem é o meu A? 3. Quem é o meu B? 5. Quem é o meu C? 8. Vamos supor que o A seja menos 3. Então, aí, eu sempre tenho que tomar cuidado com o sinal. Se for negativo, é negativo, tá? O coeficiente. Bom, vamos falar sobre algumas características agora, quando a gente resolve uma equação do segundo grau. Isso está na página 10, tá? Se você quiser me acompanhar. O discriminante nada mais é que o delta, tá? É a mesma coisa. Então, quando você me escutar falar de discriminante, eu tô falando desse valor aqui, ó. O valor que a gente encontra quando a gente calcula o delta, tá? Então, o discriminante, ele vai me ditar algumas regras. Que regras são essas? Por exemplo, se quando eu faço o cálculo de delta, eu descubro que delta é maior do que zero, ou seja, positivo, então eu vou encontrar duas raízes reais diferentes. Ou seja, x vai ter duas respostas diferentes. Por exemplo, x igual a 3 e x igual a 5, tá? Se o delta for negativo, não existe raiz real. Não existe raiz real. Por que não existe, professora? Porque na hora que eu vou fazer a raiz do delta, eu não tenho como fazer raiz de número negativo, por enquanto. Depois a gente, quando conhecer os números complexos mais tarde, aí teremos. Mas por enquanto, dentro do conjunto dos números reais, que é o que a gente está trabalhando, a gente não tem como encontrar raiz para número negativo. Então, não existe raiz real, tá? E aqui, delta, se for igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Como assim, professora? Simples. Quando você faz o cálculo, já viu quando você acha x igual a 3? Se você for fazer a conta de novo, você acha x igual a 3. Então, x' e x duas linhas, por exemplo. Então, nesse caso aqui, é um caso em que eu tenho duas raízes reais, só que elas são iguais. Tudo bem? Qualquer coisinha, dá uma olhadinha na sua apostila. Lembrando, a gente está na apostila 3 ainda, página 10, tá? Seguindo. Uma outra coisa que a gente pode também conversar a respeito de uma equação de segundo grau é a soma das raízes. O que são as raízes de uma equação? Mesmo raciocínio da equação do primeiro grau. Uma raiz eu encontro quando eu igualo essa equação a zero. Então, quando eu resolvo a equação do segundo grau, eu acho duas respostas, que eu estou chamando de raízes aqui, x igual, por exemplo, a 3, x' e x igual a, sei lá, 4, pronto, 3 e 4.
Se eu fiz uma conta, um cálculo, uma equação de segundo grau, resolvi o cálculo, encontrei essas raízes, eu posso dizer que a soma delas é 7, certo? E o produto, quer dizer, a multiplicação delas, 3 vezes 4 é 12. Só que aqui eu tive que resolver a minha equação para achar as raízes, para depois de achar as raízes dizer qual é a soma, mas isso não é necessário. Se eu tenho a equação, eu posso na própria equação identificar, desde que ela esteja igualada a zero, tá? Identificar quem é a soma. A soma vai ser sempre esse valor aqui, ó. E o produto vai ser sempre esse cara aqui, das raízes. Outra coisa, tem uma formulazinha, se eu quiser calcular o valor da soma, sem resolver a minha equação. Como que eu faço isso? Menos B sobre A. Aí eu acho o valor da soma. Se eu quiser achar o valor do produto, é simples. P é igual a C sobre A. Deixa eu só fazer uma pequena correção, que na hora de escrever aqui eu coloquei o sinal errado. Aqui, ó, vai aparecer sempre menos S, tá? Depois a gente vai fazer alguns exemplos na prática, vocês vão ver, tá bom? Então, vai estar sempre nesse modelo aqui, ó, x ao quadrado menos a soma mais o produto. Mas depois vocês vão ver como é que a gente vai usar isso na prática, tá? O que eu quero que vocês prestem mais atenção no momento é isso aqui, agora, tá? Então, para achar a soma, menos B sobre A. Para achar o produto, C sobre A. E temos a forma fatorada que daqui a pouco a gente fala a respeito, tá? Vamos só ver aqui um exemplo. Exemplos. Número 1. Dada a equação 3x ao quadrado menos 2x mais 10 igual a 0, determine, letra A soma das raízes. Bom, para fazer a soma, simples. S é igual a menos B sobre A. A soma vai ser igual a menos o B sobre o A, que é 1. Então, a minha soma é 2 sobre 1, que é igual a 2. Produto. Fórmula do produto. P é igual a C sobre A. P é igual, quem é o meu C? 10. Sobre o meu A, que é 3. Gente, aqui é 3. Eu não vi? Aqui, ó. O A é 3. Perdão, de novo. Sobre 3, 2 terços. E aí, aqui vai ficar 10. Deixa eu botar aqui. Vai ficar 10 terços também. Ok? Então, usando a fórmula que nós falamos anteriormente, tá? Do produto e da soma. Tudo bem? Bora. Dada a equação menos 2x2 mais 3x menos 1 igual a 0, determine a sua forma fatorada. Bom, vou voltar lá. E agora sim a gente vai falar da forma fatorada. Bom, a forma fatorada é o seguinte. Eu tenho a equação ax2 mais bx mais c igual a 0. Minha forma fatorada vai ser sempre a vezes o x menos x'. Quando eu falo de x', gente, eu tô falando sempre da raiz. Então, a primeira raiz menos a primeira raiz vezes x menos x2', a segunda raiz. Na prática, deixa eu colocar aqui a fórmula. Bem,
Nessa situação, você teria que vir aqui no cantinho e resolver a equação, tá? Você vai resolver e vai identificar qual é o valor de x' e o valor de x duas linhas. Se você quiser acompanhar o cálculo, tá na página... deixa eu ver aqui... Página 11, tá? Da apostila 3. Já coloquei aqui o resultado, então você teria que fazer a fórmula de Bhaskara só pra gente enxugar um pouquinho mais o tempo aqui, pra não ficar tão longo o vídeo assim. E aí, a fórmula já tá aqui da fatoração. Então, vamos lá, da forma fatorada. Então, o A, quem é o meu A? Menos 2 vezes o X, esse X aqui, ficar assim. Pronto. O primeiro, ó, é 1. Primeiro x', então, tô colocando aqui 1. E o segundo é 1/2, então, 1/2. Minha forma fatorada é essa. Para ficar mais bonitinho ainda, menos 2x, posso tirar os pontos, né? Forma fatorada, tá? Pode colocar igual a 0 ou deixar assim, tanto faz. Ok? Bora ver aqui mais uma aplicação desse conteúdo. Número 3, exemplo 3. Gente, o ideal é que vocês estejam com papel, caneta, lápis em mão, caderno, o que for. E que vocês acompanhem isso aqui que eu tô fazendo, pausar o vídeo e vocês tentarem reproduzir, tá? Isso é muito importante. Como se você estivesse na aula. Considerando x² menos bx mais 380 igual a 0, calcule a segunda raiz, sabendo que a primeira é x igual a 20. Pode aparecer x assim, ou poderia aparecer com essa vírgulazinha, ou poderia aparecer com um umzinho aqui embaixo, tá? Igual a 20. Calcule e depois calcule b. Então, vamos fazer a primeira parte primeiro. A outra raiz. Uma das raízes é essa, a outra eu não sei. Gente, vamos usar essa fórmula aqui ao nosso... Deixa eu escrever aqui, não vou pegar de novo a folha, não. A fórmula, nem vamos usar a fórmula. Vamos usar o conhecimento a nosso favor. Olha só, que interessante. Eu sei que eu posso trabalhar com o produto das raízes. Nessa situação aqui, nem preciso da fórmula, não. É simples, olha só, vamos raciocinar. X' vezes x, duas linhas, vai ter que ser 380. Ué, professora, por quê? Lembra que a gente combinou que aqui era menos S e era aqui mais P? Isso quer dizer que o valor do meu produto é 380. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é um atalho muito grande. Então, olha só. Se eu sei que uma raiz vezes a outra raiz vai dar 380, eu sei que uma das raízes já vale 20. Então, 20 vezes a segunda raiz tem que dar 380. Poxa, ficou super fácil. X duas linhas vai ser igual a 380 dividido por 20. Isso vai dar x duas linhas igual a 19. Então, uma raiz é 20, a segunda raiz acabei de encontrar e o valor dela é 19, tá? Calculando B. Bom, a gente sabe que o cálculo de B vai ser o seguinte, ó. X' mais x duas linhas é igual a menos B. Professora, mas por que menos B? Ora, porque lembra que é menos a soma que aparece aqui? Então, menos B, tá? Já sabemos a medida, o valor das raízes. Uma raiz vale 20, a outra eu acabei de encontrar, é 19. Isso vai ser igual a menos B. Então, fazendo o cálculo todo aqui direitinho, eu vou descobrir que B é igual a menos 39. Tá respondida a primeira parte e a segunda parte do problema, ok? Continuando, número 4. Dada a equação m menos 4, x² menos 2m mais m mais 5 igual a 0. Dá uma paradinha aqui. Aqui, que fique claro.
acompanha o x ao quadrado, o que a gente combinou? Esse aqui é o meu A, tá? Acompanha o x, esse aqui é o meu B. E a parte sozinha é o coeficiente independente ou termo independente, que é o C, tá? Determine M para que tenha duas raízes reais distintas. Duas raízes reais distintas. E quando que as duas raízes reais são distintas? Vamos voltar lá no que a gente falou na página 10 na sua apostila, se você copiou essa parte aqui. Ó, as duas raízes reais distintas ou diferentes, tá? Elas são distintas quando delta é maior que zero. A pergunta aqui poderia ser para que não haja raiz real ou para que haja duas raízes reais iguais. E aí, para cada situação, eu usaria o delta de uma determinada forma, né? O delta é que manda na questão das características das raízes. Se as raízes vão ser reais desiguais, reais diferentes, ou se não existe raiz, tá bom? Vamos. Então, nesse caso aqui, como eu quero duas raízes reais aqui no problema de distintas ou diferentes, né? Então, delta tem que ser maior que zero. Então, bora lá. Para que isso aconteça, delta precisa ser maior que zero, ou seja, positivo. Certo? Fórmula do delta. B ao quadrado menos 4AC maior que zero. O meu B quem é? Menos 2m. Então, menos 2m ao quadrado menos 4 vezes o A, que é m menos 4, vezes o C, que é m mais 5. E isso aqui tem que ser maior que zero. Eu vou terminar o cálculo para a gente ganhar tempo aqui e já volto. Bora lá, então fazendo esse cálculo aqui, eu vou descobrir que m é menor que 20. Se você quiser ver o cálculo passo a passo, dá um pulinho na sua página 12, nos exercícios resolvidos. Lá tem tanto o número que eu fiz 3 anterior, lá tá como número 2, e esse número aqui eu tô chamando de 4, lá é o número 3, tá? Que eu dei umas misturadas, coloquei uns outros exemplos aqui, mas esses, o cálculo completo, se você quiser, tá lá, tá bom? Esse aqui no caso, o outro eu fiz. E aí, no próximo vídeo, para isso não ficar tão extenso assim, a gente vai falar da função polinomial do segundo grau. A gente já se fala.